Deus criou o corpo humano como uma máquina física perfeitamente ajustada e incrivelmente poderosa, mas para que ela funcione bem, precisa de combustível. Esse combustível é o alimento. Para garantir que o corpo receba essa energia, Deus nos deu o apetite, a fome, para que busquemos o que é necessário para mantermos nossa força e vitalidade. Nos tempos modernos, estamos acostumados a comer 3 vezes ao dia e constantemente ouvimos que um bom café da manhã é a base para um dia produtivo. Desde cedo, somos ensinados que fazer 3 refeições ao dia e praticar exercícios é fundamental para mantermos a saúde e a energia. Então, por que alguém decidiria ficar sem comer? O mundo chama essa escolha de fazer dieta quando alguém quer perder peso ou melhorar a saúde. Mas há quem deixe de comer por razões espirituais, e é aqui que entra o jejum, um conceito bem conhecido na Bíblia. O jejum é a prática de se abster de comida por um determinado período para alcançar um objetivo espiritual. Um exemplo disso está no Antigo Testamento, onde, uma vez por ano, os judeus eram obrigados a jejuar. Em Levítico 16:29, está escrito que no 7º mês, no 10º dia, todos deveriam jejuar e não trabalhar, seja nativo ou estrangeiro. Esse jejum, conhecido como Yom Kippur, ou Dia da Expiação, era um momento solene em que todos se lembravam da importância do sacrifício pelos seus pecados. No Dia da Expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer o sangue de um animal como expiação pelos pecados de todos. O jejum era uma maneira de o povo se conectar com essa cerimônia e reconhecer a necessidade do sacrifício para o perdão dos seus pecados. No Novo Testamento, Jesus falou sobre o jejum com seus discípulos em Mateus 6:16-18, dizendo que eles não deveriam parecer sombrios como os hipócritas, que desfiguravam seus rostos para mostrar aos outros que estavam jejuando. Em vez disso, Jesus incentivava seus seguidores a jejuarem em segredo, sem buscar reconhecimento público, pois o jejum deveria ser um ato entre a pessoa e Deus, sem a necessidade de aplausos ou aprovação dos outros. Quando jejuamos, devemos lembrar que o propósito é espiritual, não para exibição. O jejum é uma oportunidade de buscar uma conexão mais profunda com Deus, usando o tempo normalmente dedicado à comida para oração e reflexão. No entanto, se o motivo é ganhar elogios ou parecer mais espiritual diante dos outros, o verdadeiro sentido do jejum é perdido. Jesus nos advertiu que o jejum não deve ser para ostentação, mas sim um momento sagrado de introspecção e busca pela intervenção divina. Se esta é a sua primeira experiência de jejum, pode ser assustador imaginar ficar sem comida por um período de tempo. Vivemos em uma cultura que incentiva a ideia de 3 refeições por dia, então é normal se preocupar com fome, dores no estômago ou mesmo com a falta de energia. Alguns têm medo de não conseguir aguentar e pensam: e se eu ver um comercial de chocolate que me faz desistir? Outros temem o que seus amigos vão pensar se descobrirem que estão jejuando. Afinal, a última coisa que alguém quer é ser considerado estranho. No entanto, a verdade é que você não jejua para impressionar seus amigos, e nem precisa contar a eles. Como disse Jesus, quando você jejuar, faça-o discretamente, sem chamar atenção para si mesmo. Em Mateus 6:17-18, ele nos instruiu a ungir a cabeça e lavar o rosto para que ninguém perceba que estamos jejuando, mas somente o nosso Pai que está no lugar secreto. É um lembrete de que a nossa devoção a Deus não deve ser para mostrar aos outros, mas sim um compromisso íntimo entre nós e Ele. O jejum pode ser feito em particular, sem alarde, mas também há ocasiões em que o jejum é feito em público, como em uma igreja ou em um grupo maior para uma causa específica. Por exemplo, no livro de Esther, todos os judeus foram convidados a jejuar pela intervenção divina, e no livro de Esdras, ele jejuou com 4.000 pessoas para buscar a ajuda de Deus. Além disso, todos os anos, em maio, os cristãos participam do Dia Nacional de Oração e Jejum. Jejuar não é o mesmo que fazer dieta ou simplesmente pular refeições por questões de saúde. Há muitos tipos de jejum, cada um com um propósito espiritual. É uma disciplina bíblica que pode ajudar a melhorar a nossa fé e a nos tornar mais fortes em nossas orações. É uma prática que requer disciplina, e a verdade é que um bom soldado de Cristo precisa estar bem treinado em várias disciplinas. Quando você jejua ou ora pelos outros, especialmente pela salvação de alguém ou pela sua igreja, espere oposição. Satanás não gosta quando você cresce espiritualmente.
Assim como escalar uma montanha, o jejum pode ser desafiador tanto espiritual quanto fisicamente, mas os benefícios podem ser enormes. Se você está começando agora, comece aos poucos, sem pressão para seguir um padrão rígido. Deus verá seu passo de fé, mesmo que seja pequeno para outras pessoas, e irá honrá-lo. O mais importante é a atitude do seu coração durante o jejum. Como quando um homem pede uma mulher em casamento, não é o tempo que ele passa ajoelhado que importa, mas sim a sinceridade do seu coração. Portanto, ao começar a jejuar, concentre-se em manter um relacionamento forte com Deus e não se preocupe com a duração do jejum ou com o que os outros vão pensar. Deus conhece tudo e valoriza a sinceridade das suas orações, mais do que o tempo que você gasta orando. Se você nunca jejuou antes, comece devagar, talvez pulando uma refeição. No Antigo Testamento, os judeus eram obrigados a jejuar por um dia inteiro no Yom Kippur, que ia do pôr do sol até o pôr do sol do dia seguinte, seguindo o calendário judaico. Deus ensinou aos judeus como contar os dias, começando com a noite e depois a manhã, como está em Gênesis 1:5. Para começar seu jejum, planeje iniciar ao pôr do sol ou um pouco antes. Isso significa que você vai pular o jantar, depois o café da manhã e o almoço do dia seguinte. Após o pôr do sol, os judeus quebravam o jejum comendo uma refeição normal. Jejuar com um amigo pode ser uma ótima ideia. Mesmo que a oração e o jejum em privado sejam importantes, compartilhar essa experiência com alguém pode ser mais significativo, especialmente se você estiver jejuando por um motivo específico ou esperando uma resposta às suas orações. Jesus disse em Mateus 18:19 que onde 2 ou mais se reúnem e concordam em oração, aquilo que pedirem será feito por Deus no céu. Essa ideia de concordância e apoio mútuo é poderosa e pode ser comparada a planejar férias com alguém. Quando vocês compartilham sonhos e experiências, tudo fica mais significativo. Da mesma forma, quando jejuamos e oramos com alguém, a experiência pode ser mais profunda e poderosa. Além disso, jejuar com um amigo traz benefícios práticos. Se você está com medo ou inseguro sobre o jejum, ter alguém para conversar pode ser reconfortante. Vocês podem ligar um para o outro para trocar dúvidas, conselhos e encorajamento. Esse apoio mútuo pode ser a força que você precisa para continuar quando o jejum se torna desafiador. E quando o jejum termina, a celebração é mais doce quando compartilhada. Se você escala uma montanha sozinho, a vitória é sua. Mas quando você sobe com outras pessoas, a alegria é multiplicada. Você tem com quem compartilhar a conquista, abraçar e comemorar. Jejuar com um amigo cria um senso de responsabilidade, porque você sabe que outra pessoa está acompanhando sua jornada. Isso torna menos provável que você ceda à tentação de quebrar o jejum antes da hora. Assim como correr ou caminhar com um amigo ajuda a manter a disciplina, jejuar com alguém pode proporcionar o incentivo que você precisa para permanecer firme. Por isso, se você está pensando em jejuar, considere fazer isso com alguém que compartilhe da mesma fé e objetivo. Planeje o jejum com intenção e convide alguém para caminhar ao seu lado. Juntos, vocês podem encontrar mais força e alegria no processo. Olhe bem para dentro do seu coração e descubra por que você quer jejuar. Existem várias razões para jejuar, e é importante entender a sua motivação. Pense na história do jovem Davi, que se levantou para enfrentar Golias quando nenhum outro soldado israelita ousou fazer o mesmo. Os soldados deram várias razões para não lutar, mas Davi não se intimidou. Ele tinha um motivo convincente para enfrentar o gigante. Assim como Davi, jejuar não é apenas uma questão de orar e renunciar a prazeres, mas de ter uma razão clara. Para encontrar essa razão, você deve refletir profundamente. Faça uma lista dos motivos pelos quais você deseja jejuar e coloque-a no papel. Quando deixamos nossas razões apenas em nossas mentes, elas podem se tornar confusas ou vagas. Anotar seus motivos ajudará você a manter o foco e a clareza. Por isso, não entre no jejum sem um plano, sem um compromisso sério. Se você apenas tentar jejuar até ficar com fome, provavelmente desistirá ao primeiro sinal de desconforto. Comprometa-se com firmeza a jejuar por um dia, independentemente do que aconteça. Para ter sucesso no jejum, é essencial se comprometer com base na graça e na ajuda de Deus. Existem diferentes tipos de jejum,
e é importante escolher aquele que melhor se encaixa em sua situação e objetivo. O jejum absoluto, onde não se consome comida nem água, é muito radical e só deve ser feito em casos de profunda angústia ou para resolver problemas graves, como libertação de um vício ou proteção contra um adversário espiritual. Paulo seguiu esse tipo de jejum por 3 dias depois de encontrar Jesus na estrada para Damasco e ficar cego, como está em Atos 9:2.9. Para um primeiro jejum, evite o jejum absoluto. Em vez disso, considere o jejum normal, no qual você elimina todos os alimentos sólidos e bebe apenas líquidos. Esse tipo de jejum é mais comum na Bíblia, como quando Jesus jejuou no deserto por 40 dias. Ele não comeu nada, mas não está claro se ele consumiu líquidos. Muitas pessoas, ao jejuar, cortam bebidas como refrigerantes e sucos, preferindo água, o que também é uma forma de renunciar a prazeres. Por fim, há o jejum parcial, onde você elimina certos alimentos ou líquidos, mas não todos. É chamado de jejum de Daniel porque Daniel recusou-se a comer a comida da mesa do rei e pediu para comer apenas vegetais e beber água, como está em Daniel 1:12. Esse tipo de jejum é menos radical e pode ser uma boa opção para quem está começando ou deseja manter o jejum por um período mais longo. Qualquer que seja o tipo de jejum que você escolha, lembre-se de que a chave para o sucesso está no compromisso e na clareza do propósito. Jejuar não é sobre sacrifício vazio, é uma jornada espiritual que requer intenção e dedicação. Portanto, antes de começar, tenha um motivo claro, comprometa-se de coração e confie na graça de Deus para ajudá-lo ao longo do caminho. Durante 3 semanas, Daniel não comeu carne, nem bebeu vinho, nem usou loções perfumadas. Esse tipo de jejum parcial envolvia evitar 3 coisas: comidas saborosas como doces e sobremesas, carne, e bebidas alcoólicas ou prazerosas. É uma abordagem focada na renúncia de prazeres para alcançar um propósito espiritual. O fundador do movimento metodista, John Wesley, usava o jejum para se preparar espiritualmente. Ele pedia a todos os pregadores paroquiais para se reunirem em uma conferência em Londres a cada 2 ou 3 meses. Antes de cada encontro, Wesley jejuava por 10 dias, comendo apenas pão integral e bebendo água. Ele acreditava que o jejum e a oração concediam poder espiritual para influenciar o mundo. Esses encontros metodistas foram essenciais para a expansão do movimento, demonstrando a dedicação de Wesley ao jejum como prática espiritual. O jejum rotativo é um tipo diferente, mais comumente usado para fins médicos. Nesse método, o paciente faz um jejum absoluto ou normal por um dia, seguido por uma reintrodução controlada de grupos alimentares específicos, um a cada dia, durante 6 dias. Esse processo ajuda a identificar alergias ou reações a determinados alimentos, mas não é comumente adotado em práticas cristãs. Ao escolher um jejum, vários fatores devem ser considerados. Se este é seu primeiro jejum, comece com um período curto, como um jejum de um dia no estilo Yom Kippur. Se você busca um jejum mais longo para resolver problemas sérios, talvez um dia por semana durante 3 semanas seja mais adequado do que um jejum contínuo de 3 dias. Quando se trata de decidir sobre o tipo de jejum, é importante considerar sua experiência e nível de conforto. Um jejum normal, onde se consome apenas líquidos por um dia, é um bom ponto de partida. Não pule para um jejum absoluto ou muito rigoroso sem conhecer sua capacidade física e emocional. Outro fator importante é a razão do jejum. Combine o motivo do seu jejum com o tipo de jejum apropriado. Se for algo mais sério, como libertação de um vício ou resolução de um problema grave, um jejum mais rigoroso pode ser necessário. No entanto, para questões rotineiras, um jejum normal é suficiente. Lembre-se também do conforto. Você deve sentir-se em paz com a sua escolha. Se você começa a ter dúvidas ou sentir culpa, isso pode prejudicar sua experiência. Escolha um tipo de jejum que seja compatível com sua vida e não crie um estresse desnecessário. O tempo também é um fator crucial. Considere sua programação semanal e eventos especiais que estão por vir. Evite jejuar em dias de celebrações como Ação de Graças, Natal ou casamentos. Não comece com um jejum longo sem conhecer sua capacidade de resistência. O jejum é um salto de fé. Deus vê o seu coração e recompensa sua dedicação. Portanto, tome o tempo necessário para planejar e escolher o jejum certo para você,
lembrando que a chave é a sinceridade de propósito.